O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se diz à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: como que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Meus irmãos e irmãs, estamos lendo ao longo desta temporada do Tempo Comum o Evangelho de São Marcos, que hoje começa a apresentar-nos a mensagem de Jesus em parábolas. E fala-nos desta parábola que exatamente revela a ação da natureza a respeito da semente. Isto é, o semeador lança a semente, ele não fica ali noite e dia olhando para ver o que acontece. Ele sabe que a terra vai umedecer a semente vai crescer, vai dar frutos e depois recolhe estes frutos. Fala então do progresso que acontece na vida da semente, na vida dos frutos, na vida de quem recolhe esses frutos. E falando em parábolas, Jesus não quer apenas nos informar isto que acontece com a semente. Na verdade, ele está falando da palavra, da semeadura da palavra de Deus, da mensagem divina, da graça de Deus, dos dons do Espírito Santo em nós. Tudo na nossa caminhada de conversão. Prestem atenção, meus irmãos e irmãs, que isto é muito importante, também para o nosso conforto espiritual. Tudo na caminhada de salvação é ação de Deus, conjugada à nossa boa vontade, à nossa participação. A obra da salvação não é humana. O homem não pode salvar-se a si próprio, nem salvar outra criatura humana, porque ele não tem poder de salvação. A salvação vem de Deus.
A salvação é obra celeste. E a palavra também nos ajuda a mantermos aquela calma, aquela serenidade, aquela confiança que é preciso haver na ação da graça de Deus. Frequentemente, o padre escuta as pessoas reclamarem que não têm mais fé, porque não progridem, porque não se convertem, porque já estão com essa idade e ainda não mudaram o coração. Calma, calma, meus irmãos e irmãs, porque a graça de Deus trabalha a cada um de nós a partir de dentro. A graça de Deus vem nos transformando interiormente. É como se fosse alguma coisa que vem sarando de dentro para fora. Aliás, sabemos que essa é a verdadeira cura, não é isso? Se a coisa sara apenas assim, de fora, na aparência, mas não tem também aquilo que vem de dentro para poder então curar aquela ferida, vai dar problemas. Assim também, uma conversão imediata, uma conversão rápida, uma conversão que não requer tempo, não é uma conversão autêntica. Porque toda conversão autêntica vem de dentro de nós. Trabalha-nos por dentro, devagarzinho, até então ela acontecer com maior propriedade, e diríamos, usando a parábola, até começar a dar frutos. Se nós consideramos a vida dos santos, Santo Agostinho, muitas vezes se pensa que era um jovem perverso, que era um grande pecador. Não, Santo Agostinho não era um grande pecador. Era um jovem quieto, do seu tempo, e que levou tempo para encontrar-se verdadeiramente com a palavra de Deus, mas a palavra já o vinha trabalhando a partir de dentro, devagarzinho. Quem sabe, ao longo dos 30 anos, meus irmãos e irmãs, 30 anos, a graça de Deus é regada com as lágrimas de sua mãe, e pôde então um dia triunfar sobre a vida deste jovem, passá-la limpo, a tal ponto que, quando Santa Mônica estava para morrer, ela dizia: não tenho mais o que me prenda a esta terra. Eu queria que o Agostinho fosse cristão, agora ele já é até consagrado, já é até um bispo, já é um servo de Deus, puxa, ficou além da conta. Ganhei demais, dizia Santa Mônica. Já posso, portanto, morrer em paz. Assim, a graça de Deus vem nos trabalhando por dentro. E não é que depois da aceitação do Evangelho, Agostinho já tenha se tornado um santo, assim, de um dia para o outro. Não, houve caminhada, houve oração, houve penitência, houve, quem sabe, quedas, mas a perseverança triunfou, a graça de Deus triunfou. É isso, meus irmãos e irmãs, o que a palavra diz. O semeador joga a semente, ele não fica olhando, mas a terra ajuda a fazer brotar, e quando os frutos estão maduros, então se faz a colheita. O que nós queremos é, isto sim, sempre preparar o terreno do nosso coração, que sabemos de outra parábola, que a terra boa que produziu frutos é o coração de quem recebe a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que vamos tendo paciência conosco, se nós não galopamos logo na estrada da conversão, nós também aprendemos uma outra coisa, esta do Papa Francisco. Olhem o que ele diz: todos somos encarregados da pregação do Evangelho. Não é só o padre no microfone. Todos somos responsáveis pelo anúncio do Evangelho. E tem mais o que ele diz: e não precisa esperar alcançar a perfeição para poder começar a anunciar a palavra. Senão, coitados de nós,
nenhum de nós ia começar a pregar a palavra. Ele diz que nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo: ir nos aperfeiçoando, nos convertendo e ao mesmo tempo já irmos dando testemunho desta salvação que Deus opera através do Evangelho. A tal ponto que, por isso, aqui na América do Sul, a partir do documento de Aparecida, se chama cada um de nós de discípulos missionários. Não é discípulos e missionários, também pode ser, mas discípulo missionário de Jesus Cristo. Ou seja, ao mesmo tempo que nós nos aperfeiçoamos, que nós vamos trabalhando a obra da nossa conversão, nós vamos também já anunciando essas maravilhas que Deus opera em nossa existência. Aliás, ninguém pode testemunhar as maravilhas de Deus, a misericórdia de Deus, se antes não tiver feito a experiência dessa maravilha. Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos e irmãs, que é exatamente, como já falei, para nós termos paciência. Ninguém de nós vai desistir da nossa caminhada. Por vezes acontecem situações em que a gente é tentado a jogar tudo pelos ares, a abandonar a nossa caminhada, a distanciarmos-nos dos irmãos, a distanciarmos-nos da igreja, a abandonarmos Deus. Não, Deus nos livre de uma tal asneira, porque então nós iremos fazer o jogo do inimigo, ou seja, do demônio, porque então ele vai comemorar nós termos abandonado o bem, abandonado a palavra, abandonado a Deus mesmo. E um coração vazio de Deus é uma ótima oficina para o diabo, como todos nós sabemos. Por isso, meus irmãos e irmãs, coragem, ainda estamos no início do novo ano, apenas terminando o primeiro mês do ano, mas praticamente o espírito do ano novo ainda deve permanecer no meio de nós. Prosseguirmos a nossa caminhada, confiantes no efeito da graça que trabalha em nossa alma. E tem mais, nós possuímos um aditivo, nós temos um complemento muito importante que nos fortalece nesta caminhada. Qual é? A intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Especialmente as pessoas que vivem neste santuário, que vêm orar neste santuário, que estão ligados espiritualmente com este santuário, onde acontece o grandioso Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro. 2,5 milhões de peregrinos passam por aqui, só de uma tacada, só numa manhã. Pensam que maravilha! Tudo isso para receber bênçãos e graças de Deus especiais para suas vidas, para suas famílias, por intercessão da Virgem Mãe de Nazaré, que distribui todas essas bênçãos, essas graças. E de um modo particular, eu agora estou me lembrando dos irmãos e irmãs sócios da ADENASA, Associação dos Devotos. Me lembro sempre, e hoje de um modo particular, estou celebrando esta Santa Missa, conforme suas intenções. Fiz questão de trazer aqui no presbitério, aos pés do altar, aos pés da Virgem de Nazaré, questão de trazer aqui as súplicas que chegaram neste mês de janeiro, para que tudo isso seja, digamos, lido pelo coração imaculado da Virgem de Nazaré, e ela atenda estas súplicas de acordo com a sua bondade maternal. Meus irmãos e irmãs, Deus seja louvado, e que a Virgem de Nazaré seja também ela amada por todos os seus filhos e filhas. Vamos fazer um instante de silêncio para que possamos interiorizar a mensagem.